Um ano antes das eleições, o Partido Republicano dos Estados Unidos lançou uma ofensiva contra o próprio Partido Republicano. Na terça-feira, uma manobra liderada pela extrema-direita afastou o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, algo que jamais havia acontecido na história do país. O movimento foi o ápice de meses de intrigas, que envolveram pautas caras aos extremistas, como o impeachment de Joe Biden, além do acordo para manter o governo funcionando até o fim do ano. Os democratas também votaram contra McCarthy e ignoraram os apelos do agora ex-presidente da Câmara. E McCarthy, que também é de extrema-direita, não só abriu o inquérito de impeachment contra o presidente Biden, como passou a pauta de extrema-direita dos republicanos sem a menor chance de ser aprovada no Senado, onde os democratas são maioria e os republicanos são mais moderados. O que acontece agora é incerto. Uma votação para escolher o sucessor de McCarthy está marcada para a semana que vem, mas os candidatos não estão definidos. Um deputado chegou a indicar o nome de Donald Trump, algo que é possível pelas regras internas. O Ao Ponto de hoje discute a guerra civil dentro do Partido Republicano e seus efeitos sobre as eleições do ano que vem, quando os americanos escolhem, além do presidente, novos deputados e senadores. Quem nos ajuda a entender as idas e vindas do legislativo nos Estados Unidos é o colunista do Globo, Guga Chakra, que também fala do papel do ex-presidente Donald Trump nessa crise. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 5 de outubro de 2023 está começando. Vem com a gente! Guga Chakra, bem-vindo ao Ponto para falar de uma terça-feira que vai ficar marcada na história dos Estados Unidos como o dia que, pela primeira vez, o presidente da Câmara foi afastado por seus colegas Kevin McCarthy, agora ex-presidente da Câmara. E o que mais surpreende nessa história foi que quem liderou a revolta foram os próprios republicanos. Como que a situação de McCarthy chegou a esse ponto sem volta? Olha, Barini, a gente tem até que voltou. Um dos problemas dos Estados Unidos é que os Estados Unidos não tem um sistema bipartidário. Logo, não tem alternativa. Você tem que ou ser democrata ou republicano, alguns raros independentes, caso do Bernie Sanders, mas você acaba votando com um dos partidos. Então, os partidos têm diferentes alas mais moderadas, alas muito mais radicais. E isso vem se acentuando nos últimos tempos, especialmente dentro do Partido Republicano, primeiro com aquela geração do Tea Party, mas eles ali eram uma ala mais radical no sentido fiscalista da palavra e também algumas questões comportamentais, mas com a chegada do Donald Trump, esse radicalismo se acentuou, surgiu uma nova forma de fazer política. E essa ala radical do Partido Republicano, que liderou essa rebelião contra o Kevin McCarthy, eles estão nessa nova geração de políticos que são indiferentes à disciplina partidária. Eles são indiferentes às instituições. Eu diria que também são indiferentes à democracia. Então, isso ocorreu em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem o lado da covardia, né, que o establishment republicano se acovardou primeiro em relação ao Trump e depois em relação ao trumpismo. E o Kevin McCarthy é uma figura do establishment republicano covarde. A gente tem que ter isso em mente. E ele queria ser presidente da Câmara dos Deputados e no começo do ano ele acabou fazendo uma série de concessões, depois de fracassar em 14 votos para ser eleito, ele acabou fazendo um acordo com a ala mais radical do Partido Republicano. Primeiro, fazer uma pausa, só para as pessoas entenderem, os republicanos têm maioria na Câmara dos Deputados, 221 deputados, há 212 democratas e 2 cadeiras vagas nesse momento. Então, naturalmente, os democratas votam no Jeffries, que é o líder do Partido Democrata, mas não tem como eles terem maioria, só que o McCarthy precisava do voto dessa ala radical republicana para ter a maioria. E aí ele fez uma série de concessões, entre as quais de dar o direito de qualquer deputado da maioria republicana poder convocar uma moção para removê-lo do poder. Antes você precisava da maioria, vamos colocar assim. Então era extremamente difícil você conseguir remover um presidente da Câmara.
mas ele permitiu isso, ele se tornou automaticamente refém da ala radical. E ele teve que fazer uma série de concessões a eles ao longo desses 9 meses, mas chegou num ponto que agora tinha essa questão do fechamento, do risco de fechar o governo americano, se não fossem aprovadas leis orçamentárias, e ele tentou inicialmente aprovar um pacote bem radical, mas nem isso ele conseguiu, mesmo conseguiu convencer a ala radical, e ele sabia que tinha que ser aprovado na Câmara e no Senado. O Senado tem maioria democrata. Ele acabou fazendo um acordo com os democratas e isso levou a um dos radicais republicanos, o Matt Gaetz, que é um deputado pela Flórida, extremamente polêmico, até picareta, dá para dizer assim, ele acabou levando adiante essa moção e 8 deputados republicanos votaram pela remoção do Kevin McCarthy, algo completamente surreal e inédito na história americana. Guga, quais são os precedentes históricos? A última votação desse tipo aconteceu em 1910, mas há pouco mais de 8 anos esse grupo que agora conseguiu forçar a queda do McCarthy já tinha tentado fazer o mesmo com o então presidente da Câmara, né? Exato, que na época ainda era esse Freedom Caucus, ainda era essa linha do Tea Party, né? Que era uma linha que ainda não era tão forte, não era tão poderosa de uma certa forma, e a maioria republicana era mais ampla naquele momento. Então isso dava uma margem de manobra maior para o John Boehner em relação à margem de manobra do Kevin McCarthy. Então ele conseguiu sobreviver, mas apesar disso ele acabou posteriormente optando por se aposentar, né? Por deixar a carreira política, inclusive notando a radicalização de uma parcela do Partido Republicano. O Paul Ryan é outro que também decidiu se aposentar por não querer lidar, Paul Ryan também republicano, esses conservadores tradicionais, né? Também por não concordarem com a radicalização, a falta de disciplina e a forma como age essa nova ala do Partido Republicano, que, insisto, se radicalizou ou se tornou mais caótica, né, e indisciplinada e antidemocrática, especialmente nos últimos anos, e especialmente, eu diria mais, viu Barry? Depois da derrota do Donald Trump, eles ficaram ainda mais radicais. A votação para escolher o novo presidente está marcada para quarta-feira que vem, mas não tem nenhuma garantia de que será um processo simples, a começar pelas movimentações de bastidores que incluem até a indicação de Donald Trump aproveitando de uma suposta brecha constitucional. Explica o que a gente pode esperar dessa votação que talvez nem termine na quarta-feira. Bom, o nome forte seria o Scalise, que é o número 2, mas ele tem um problema, ele está fazendo tratamento de câncer nesse momento, tem que ver se ele vai querer. Há outros nomes que podem tentar, entre esses 221 republicanos, há muitos políticos experientes. Agora, eles estão na mesma situação do McCarthy, que essa ala radical vai querer as mesmas concessões. E não está claro que algum dos nomes fortes queira replicar o que o McCarthy fez, porque já não deu certo. Então, é um cenário complicado, que assim, há uma incerteza muito grande. Um dos lados vai ter que ceder, ou a ala radical cede e elege um presidente da Câmara sem fazer as demandas, ou o outro lado cede e vira um presidente da Câmara tão fraco quanto o McCarthy. Existe sim a opção de você eleger uma pessoa de fora, no caso de uma forma, já se cogitou isso anteriormente, né, do Trump ser o presidente da Câmara, porque você, por incrível que pareça, não precisa ser deputado para ser presidente da Câmara. Seria algo inédito, seria super complicado inclusive conseguir convencer a maioria dos deputados republicanos, mas existe essa brecha, assim, porque o que a gente sabe é que o presidente do Senado tem que ser o vice-presidente dos Estados Unidos, ou a vice-presidente, no caso, agora Kamala Harris. Na Câmara, não. É quem for mais votado ali na votação pré-eleição. Os democratas vão votar no Jeffries. Alguns dizem que os democratas deveriam fazer um acordo com os republicanos e votar num nome moderado republicano. Mas a resposta democrata é simples. Se é problema dos republicanos, alguns republicanos que votem no Jeffries, que é uma figura moderada do Partido
democrata. Por que não fazem o inverso, então? Então tem todo esse debate, mas está tudo aberto. Alguns aliados do McCarthy estão acusando o Partido Democrata de não ter feito o suficiente para salvar a pele do presidente da Câmara, mas ele não era exatamente popular entre os democratas. E além das rusgas nesses últimos meses, muitos ainda se lembram do papel dele durante a invasão de 6 de janeiro e nas investigações sobre o ataque. Exato. Bom, em primeiro lugar, o problema é dos republicanos. Foram os republicanos que não salvaram a pele do McCarthy. É um problema do partido. Eles têm maioria, eles se virassem. Isso é política. Então existe, primeira coisa, os democratas não têm culpa nesse caso. Ele perdeu por causa dos republicanos. Em segundo lugar, aquilo que eu falei, então, os republicanos que elegessem então o Jeffries, se o problema é deles. Em terceiro lugar, é claro que os democratas querem ver o circo pegando fogo no lado republicano, como os republicanos gostariam de ver no lado democrata também. Por último, essa questão que o McCarthy não é uma figura querida entre os democratas, né? Então, ele é uma figura que teve uma postura extremamente dúbia em relação ao Donald Trump, né, para dizer o mínimo. Ele sabe tudo que ocorreu ali na invasão ao Capitólio, todo aquele momento. A gente lembra que no ano passado, durante as investigações ali sobre o que ocorreu no Capitólio, ele evitou colocar deputados da base dele, só entrou ali a filha do Dick Cheney, umas outras figuras republicanas, mas para participarem do inquérito, estou investigando ali a invasão ao Capitólio. Ele não condenou, o Donald Trump condenou inicialmente, depois voltou atrás, e aí ele ainda abriu esse processo de impeachment contra o Joe Biden sem ter evidência nenhuma, segundo, inclusive, muitos republicanos. Então, claro que os democratas não tinham motivo nenhum para defendê-lo nesse momento. Eles querem mais que ele pague o preço por tudo isso, e está pagando não por culpa dos democratas, insisto, por culpa do próprio Partido Republicano. Sem liderança na Câmara, vários projetos de lei ficam pendentes. Não só um orçamento de longo prazo, como também mais ajuda à Ucrânia e subsídios agrícolas, por exemplo. Algum risco dessa paralisação do Congresso atrapalhar votações importantes para o governo Biden, como sobre uma nova autorização de gastos para manter o governo federal funcionando? Porque em menos de 40 dias, o acordo atual, mediado por McCarthy, inclusive, perde a validade, e também tem aquele pedido de uma nova leva de financiamento para a Ucrânia que Kiev vem cobrando bastante. Olha, são 45 dias, é complicado, porque primeiro os republicanos precisam eleger alguém, depois tem que fazer todas essas negociações. Eu acho que não será nada fácil nessa questão. Seria se o McCarthy tivesse permanecido. Essa é uma das críticas dos democratas. Em relação à Ucrânia, eles devem, assim, a ajuda à Ucrânia corre enorme risco de ser impactada também, até porque tem crescido uma certa antipatia, especialmente no Partido Republicano, mas não só, a essa ajuda financeira dos Estados Unidos à Ucrânia, visto que é mais de 70 bilhões de dólares, e muitos questionam que os Estados Unidos, nesse momento, enfrentam problemas financeiros. Por exemplo, o prefeito de Nova York falou que a cidade está quebrada, precisa de 12 bilhões de dólares nesse momento. Isso afeta a escola pública, não só em Nova York, em muitos lugares dos Estados Unidos. Eu tenho filhos em escola pública, claro que eu levo isso em consideração. Outras pessoas seguramente também levam a questão da polícia e, acima de tudo, questões relacionadas à imigração. Eles falam que falta dinheiro para a fronteira, enquanto sobra dinheiro para a Ucrânia. Então, tudo isso começa a ter um peso grande. Então, pode sim ser impactada a ajuda para a Ucrânia. Queria te ouvir, Guga, sobre os responsáveis pela ofensiva, a começar pelo Matt Gaetz, deputado pela Flórida, ligado a ideias extremistas, apoiador de primeira hora do Donald Trump. Ele também tem seus próprios planos futuros na política, né? Olha, é muito difícil que ele consiga se alavancar mais do que deputado politicamente. Ele é popular no distrito dele, mas é um distrito extremamente trumpista. Dentro da Flórida, ele teria dificuldade para se eleger, dadas as posições dele. A Flórida, embora o DeSantis tenha ganho com uma folga
nas últimas eleições, mas ganhou especialmente pela administração dele no campo econômico e não por ideias extremistas em outras áreas, e o DeSantis não está longe de ser tão extremista quanto o Matt Gaetz. Ele teria também que enfrentar senadores que são populares lá na Flórida, o caso do Marco Rubio. Para governador também seria difícil, mas ele também tem uma série de problemas judiciais envolvendo ele, inclusive de tráfico sexual, umas histórias bem cabulosas, e ninguém gosta dele na Câmara dos Deputados. Ele até pode enfrentar problemas da Comissão de Ética brevemente, viu? É algo que ele corre um risco grande. Uma das muitas figuras complexas na atual legislatura nos Estados Unidos, mas ele faz parte daquele grupo de deputados extremistas, mas nem todos votaram a favor do afastamento de Kevin McCarthy. Tem alguns nomes até conhecidos que a gente já citou bastante aqui em episódios do Ao Ponto que não votaram pelo afastamento. Por que teve essa divisão entre os republicanos mais radicais? Provavelmente porque, apesar de tudo, apesar do radicalismo, eles entendem o cenário de caos que isso pode provocar, o impacto que isso pode ter nas eleições do ano que vem, não necessariamente presidencial, mas nas eleições legislativas e mesmo para o futuro político deles. Então existiu ali simplesmente um cálculo político de que não era o momento e tampouco era benéfico para o Partido Republicano, como não é realmente. Na imprensa americana, Guga, além das análises sobre o caos da tarde de terça-feira, a gente tem visto comentários de republicanos mais graúdos sobre essa manobra dos extremistas. A saída do McCarthy agora pode abrir caminho para uma relativa normalização, pacificação do Partido Republicano, ou caminha mesmo a radicalização do discurso e o racha? Olha, eu acho que tudo vai depender muito das eleições no ano que vem. No curto prazo, Trump ainda é o dono do partido, ainda é o dono do Partido Republicano. Se o Trump for eleito, aí a gente vai virar o Partido Republicano, vai virar o Partido Trumpista por gerações, provavelmente que nem o Partido Peronista na Argentina, vai ficar algo populista, sabe-se lá até quando. Se o Trump perder a eleição e os republicanos tiverem um resultado ruim, como tiveram nas eleições de meio de mandato, mesmo na derrota do Donald Trump nas eleições de 2020, aí talvez exista uma chance para uma normalização, mas com uma ideologia, tirando o trumpismo sem o caos do Trump. Algo que talvez seja mais próximo, vamos dizer assim, do Ron DeSantis, que assim, é uma coisa um pouco mais normal, e que aliás é o que é boa parte, inclusive hoje desses deputados, muitos que estão ali aliados do McCarthy. O McCarthy não seria uma figura do Partido Republicano de outras épocas muito celebrada, é uma figura por si só também já bem mais radicalizada do que eram outras no passado, até menos democrática. O John Boehner com certeza não teria, como não reconheceu o Paul Ryan Needham. Quer dizer, ambos reconheceram a vitória do Biden. Algo bem diferente. O McCarthy reconheceu, mas amenizou para o Trump, então ele já tem uma postura assim, mas acho que tudo depende muito do que ocorrer. Donald Trump, então, que é acusado de ter superfaturado seus próprios imóveis para conseguir empréstimos com taxas menores e conseguir um seguro maior à medida que ele valorizou os imóveis, ou seja, ele fraudou a Receita Federal americana e para conseguir vantagens. A gente mencionou muito o nome dele na edição inteira, mas só que ele tá um tanto quanto quieto. O Donald Trump, no começo do ano, ele quando já havia um descontentamento com o nome do McCarthy para liberar da Câmara, ele fez um apelo para que os deputados votassem no republicano, mesmo a contragosto. Agora ele parece ter tentando se distanciar um pouco dessa confusão que os seus colegas de partido criaram. Exato, ele não quer confusão por causa da eleição. Ele não quer. O problema dele é a eleição presidencial dos Estados Unidos. Ele não está nem um pouco. Quer dizer, ele está preocupado, mas não é do interesse dele se envolver nessa
confusão do Partido Republicano. Ele sempre tenta se mostrar que ele é distante de Washington. Então é mais um argumento para ele dizer da disfuncionalidade de Washington. Guga, ainda é cedo para estimar os impactos dessa guerra aí no Partido Republicano sobre as eleições de 24, não só na corrida presidencial, mas também na disputa pelas cadeiras do Congresso. E os democratas também podem tentar capitalizar em cima dessa crise? Olha, isso depende muito de como vai terminar essa história. Ainda tem muito tempo até a eleição, quer dizer, se os republicanos conseguirem normalizar, ter um líder da Câmara sólido, tudo, eu acho que o impacto será muito menor, mas no âmbito distrital pode ser, sim, nas eleições, né, especialmente para a Câmara, eles podem usar isso bastante. Para a eleição presidencial, outros fatores que serão decisivos. Não deve ser essa a questão principal, especialmente se a eleição for entre o Donald Trump e o Joe Biden, que por enquanto são os dois favoritos para disputarem a eleição. E a gente fica aqui de olho no Ao Ponto, como a gente sempre fica e como os ouvintes sempre gostam de ouvir do Guga Chakra. Muito obrigado, volte sempre aqui ao podcast, as portas estão sempre abertas. Valeu, Guga, um abraço, até a próxima. Abraço, Barilli, sempre contam comigo, abraço, Carol. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assinoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de João Guilherme Lacerda, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.